Bom, graças a Deus, para a gente começar aqui a nossa aula de liderança cristã, primeiro eu vou fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos. Primeiro, estamos falando sobre liderança cristã, não é uma liderança comum ou uma liderança secular, uma liderança voltada para as coisas do reino de Deus. E você vai para as Escrituras. Quando você vai para as Escrituras, você encontra um termo grego que é higiomai. Então, o que é o higiomai? Higiomai é o líder, tudo bem? É o líder. Nesse caso, o líder no reino de Deus, ele vai assumir uma cadeira que lhe foi reservada espiritualmente pelo próprio Deus. Essa é a fé que alimenta uma liderança. Se o líder cristão não tiver consciência que foi chamado primariamente por Deus, porque todas as cadeiras do mundo pertencem a Deus, dificilmente ele vai fazer um bom serviço para o Senhor. Pode até fazer um bom serviço para si mesmo ou para terceiros, mas não fará um bom serviço para o Senhor. Isso significa posicionamento hegemônico. Quando a gente fala de hegemonia, parece que é uma palavra que assusta os outros, né? Ele tem a hegemonia. Não deve assustar. Uma pessoa que está recebendo formação precisa se acostumar com um vocabulário mais amplo do que o vocabulário do dia a dia. Está recebendo uma formação. Aí a palavra hegemônico significa posicionamento de líder. E esse posicionamento de líder significa que vai assumir algumas responsabilidades, algumas prerrogativas, algumas tarefas, que é uma tarefa diferenciada para poder fazer a coordenação. Tanto é que você vai ter a palavra líder, você pode ter a palavra encarregado, você pode ter a palavra chefe, você pode ter a palavra coordenador. Encarregado, líder, chefe ou coordenador. Veja só, coordenador é aquele que ordena junto, com ordem. Coordenador, aquele que pega a ordem e coloca tudo em ordem. Chefe é aquele que assume a hegemonia de uma maneira, porque ele é o mais antigo. Não significa que ele é o mais autoritário, mas ele foi reconhecido porque ele é o mais antigo de um grupo, de uma igreja, de um departamento. Por isso ele é o chefe, ou ele faz a chefia. No mundo secundário, quer dizer, lá fora, o pessoal está rejeitando usar a palavra chefe por causa do sentido de autoritário. Quem tem chefe é índio. Mas eu que conheço a origem da palavra, eu sei, por exemplo, que o Miguel, ele é chamado de arcanjo. Ele é o chefe dos anjos. E ele é o chefe dos anjos porque ele é o chefe mais antigo, ou o anjo mais antigo. É muito comum que uma pessoa que tenha muito mais tempo de quilometragem ou de bagagem assuma a hegemonia, assuma a liderança. Porque a falta de experiência, quer dizer, a pessoa ser neófito, novo convertido ou inexperiente, vai causar vários dissabores. Tem que colocar também. Precisamos de líderes inexperientes. Mas inexperiente não significa despreparado, porque existe um preparo que tem que ser fornecido antes. Treinamento, teoria e oportunidades para errar. O líder precisa ter oportunidades para errar. Aqui nós não estamos falando do líder, sabe, que está no reino dos céus, lá em cima, no topo da pirâmide. Estamos falando do líder que está nascendo na nossa igreja. Você que está sentado aí nessa cadeira. Por isso, você pode ser um chefe, o líder, que é aquele que faz a leitura da situação, ou o encarregado. No caso do encarregado, o termo já é mais difícil ainda, porque o encarregado é aquele que carrega, ele carrega a carga, tá bom? Se ele for o encarregado, é aquele que é o responsável de empurrar a carga ou puxar a carga. A gente não usa, tá bem, esse termo em lideranças cristãs. Encarregado é encarregado de uma sessão, encarregado de uma obra, né? Encarregado de uma missão, inclusive. Mas quando a gente vem para o mundo cristão, a gente prefere utilizar a palavra líder. Depois a gente falou que esse líder precisa ter consciência de rebanho. Por mais que você tenha uma experiência secundária com liderança, vem para o reino de Deus, as pessoas são rebanhos do Senhor. São ovelhas de Cristo. O mais problemático dos irmãos que existe na igreja é uma ovelha. E se não fosse ovelha, seria bode. E se fosse bode,
Aí Cristo diria para Pedro: apacenta os meus bodes. Jesus não falou apacenta os meus bodes. Ela falou apacenta as minhas ovelhas. O mais problemático irmão e irmã que existe na igreja é uma ovelha. Você tendo essa consciência de rebanho, você vai descobrir que você então faz um co-pastorado. Tá bem, ó? Ó, isso aqui vai levar você a ter um co-pastorado. Você é uma extensão do pastor. Todo o trabalho de liderança que é feito na igreja, da secretaria da igreja, a tesouraria, a limpeza, zeladoria, coordenadoria, presbiterato, diaconato, qualquer serviço que a gente faz na igreja é um co-pastorado. Não é o pastorado, mas é uma cooperação para o pastorado. Consequentemente, o que nós temos diante de nós? Temos rebanho. Vou tratar os irmãos e as irmãs como ovelhas do Senhor. Se eu trato o mais problemático, porque qual que é o nível, aliás, qual que é a bitola, vamos colocar a palavra bitola, qual que é o nível, qual que é o padrão para você tratar um irmão bem? O padrão é o seguinte, é o irmão mais problemático. Você pega o irmão mais problemático que tem, aquele que xinga os outros, aquele que repreende os outros, aquele que fica bravo sem motivo nenhum. Pega esse cidadão que destrata você e coloca ele como padrão. Eu vou tratar esse irmão aqui assim, com esse padrão. Qual padrão? Padrão pastoral. Tá, ó. Como um pastor trata uma ovelha. Porque se você conseguir tratar bem esse irmão que é problemático, quanto mais esse daqui que não dá problema nenhum para a igreja, para você. Se você consegue se controlar com a equidade cristã, consciência cristã, espírito de Cristo, com esse aqui que é o desaforado, quanto mais esses aqui. Agora, se você tentar, se você tratar só bem esse daqui, ó, aí o Senhor Jesus vai falar o seguinte: olha, se você cumprimenta somente aquele que te cumprimenta, que galardão havereis? Hipócritas fazem assim. Pega aquele lá que é o desafeto, e esse desafeto coloca a brasa de fogo na cabeça dele. Como? Amando os vossos inimigos, orando pelos que vos perseguem, e bendizendo que vos maldizem. Porque fazendo isto, você está colocando-se ao lado de Deus, filho de Deus. Se você não conseguir fazer isso, aí o diabo vai fazer algumas armadilhas e você vai ficar com o desafeto daquele que é desaforado. Acredita? O apóstolo Paulo falou: olha, tem gente que tem palavra que penetra na gente como gangrena. O que é a gangrena? É uma infecção que ela vai se alastrando cada vez mais por uma parte do seu corpo. Isso é uma gangrena. Quer dizer, existem pessoas que na igreja são tão desafetos, tão desaforados, que eles têm o poder de estimular em você o pior de você. Sabe o pior de você? Aquele que você segura assim na corrente curta, igual um cão pitbull. Tem gente que é especialista em despertar o pior de você. Mas se você tiver no seu coração o desejo de imitar Cristo aqui em cima, então esse daqui não vai ser o seu padrão. O seu padrão vai ser esse daqui. Você vai tratar esse daqui de baixo como você trata esse aqui de cima. E se você trata esse aqui de cima bem, vai tratar esse aqui bem também. E para onde vão os desaforos? Vai para a conta da cruz, entendeu? Pega toda a conta de desafeto e joga no pé da cruz e fala: tá aqui mais um pouquinho de dívida para o senhor. Vai lá o senhor e faz alguma coisa, porque se eu for fazer eu vou estragar a pessoa mais ainda. Líder cristão é uma benção, né? Ó, no ensino tá legal, né? Vamos para a prática. Experiência sistêmica. O que é experiência sistêmica? Eu falei para vocês, experiência sistêmica é aquela condição que você tem de ligar os pontos. Ó, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C e aqui o D. Você vê que estão muito distantes um ponto do outro. Grupo das irmãs. Trabalho lá em Itapipoca, né? Missões, orar pela pátria. O que tem a ver? São assuntos diversos. Só que o líder ele vai criando uma visão sistêmica em que você consegue ligar o A com o B. Você já faz uma coisa aqui na segunda-feira pensando na outra segunda-feira. Visão sistêmica.
Fiz o B, aí eu vou ligar com o C. Só que depois eu tenho que atravessar a Macedônia e ir para o D. É fácil ter essa visão sistêmica? Não é, porque ela é um trabalho a longo prazo. Por ser um trabalho a longo prazo, é difícil de você enxergar aquilo que está muito distante de você. Por isso que a gente fala em metas, tá bem? Essas metas aqui, ó, você tem metas a curto prazo, metas a médio prazo e metas a longo prazo. O que a gente considera metas a curto prazo? Aquilo que dá para fazer dentro de um mês. Metas a curto prazo. Metas a médio prazo, coisa de 6 meses, 1 ano, médio prazo. Longo prazo é aquele que só no final, quando chegar no final, é que você vai saber se deu certo ou não. Um líder que tem visão sistêmica, sabe trabalhar o A, pensando no B, que vai se ligar com o C e o D. E às vezes você não vai viver para chegar no D, igual Abraão. Saiu lá de Ur dos Caldeus, para uma terra que não conhecia, e morreu na esperança, sem ver, mas vendo de longe, saudou e falou, estou indo embora. Essa aí é o que aconteceu com Abraão. Visão sistêmica, não é fácil, não é para qualquer um e não é o tempo inteiro. Por isso a gente vai para a inteligência holística. O que é a inteligência holística? É a inteligência que você tem de reunir as partes. Isso é inteligência holística. Está solto, está disperso, está bagunçado, é um quebra-cabeças, aí você vai no detalhe. Na visão sistêmica você trabalha à distância. Na inteligência holística você entra no assunto, você vai mais para perto. Você reúne as peças. Inteligência de saber reunir o grupo, saber reunir as situações, entender, compreender, distribuir e retribuir. Isso aí é inteligência holística. Você fala, mas se eu conhecesse um líder assim, esse líder seria Deus, né? Que líder que tem todas essas qualidades? Elas são qualidades para serem desenvolvidas ao longo da sua liderança. Ao longo. Você não precisa desenvolver elas de uma vez só o tempo todo. Por quê? Tem que ter a folguinha do parafuso. Porque senão o parafuso não atarracha. Tem que ter a folguinha. Não dá para entrar justinho. O que é a folguinha? É o direito que você tem de errar. Entendeu? É o direito que você tem de afrouxar o cinto. De esquecer de encher o step para a viagem. Olha que legal. Não pode, né? Mas então, você nunca esquece, mas um dia você esqueceu de checar o step. No meio do caminho você lembrou, você parou no posto de gasolina. Quer dizer, o líder que nós estamos descrevendo aqui precisa começar a pensar nessas competências, buscar essas habilidades, ir desenvolvendo até chegar aqui no último ponto da nossa lista. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho mais, tá bem? Porque eu também falei sobre notoriedade ministerial, que chega um momento em que você vai ser chamado ou notado para uma situação ou uma circunstância, para um trabalho ou para uma missão. Se for trabalho, é uma coisa mais momentânea. Se for missão, é uma coisa mais demorada, tá bem? Essa é a diferença do trabalho para a missão. Missão você tem que se deslocar. Missão você tem que arrumar as malas e ir. É bastante incômodo, é um sacrifício. O trabalho não, tá bem? O trabalho ele é mais cômodo, o trabalho ele é mais rotineiro, ele é mais perto de você. Aí eu quero saber, eu tenho um trabalho na igreja ou eu tenho uma missão na igreja? Depende. Se o que você está fazendo é a longo prazo, exige muito sacrifício, você tem que se deslocar muito, você está em missão. Se aquilo que você está fazendo é mais cômodo, as ferramentas estão na bancada, é só utilizar, você está fazendo um trabalho. Viu a diferença? Então, o trabalho tem aquela rotina. Missão tem uma rotina, mas só que ela é uma rotina assim, é a longo prazo, é uma coisa mais extraordinária, mais demorada. Trabalho não, tem começo e meio e fim. Missão não, tem começo e meio, o fim só Deus sabe. Você tem um dia para terminar, mas não se sabe. A missão você pode terminar ou podem terminar para você. Aí você vai ganhar notoriedade ministerial. O que é a notoriedade ministerial? Você ganha importância ministerial. Importância. Quando você não se envolve nas coisas de Deus, você não se envolve nas coisas do Senhor, você não se envolve nas demandas da igreja, você tem uma importância. Importância enquanto parafuso de uma cadeira.
Sabia que o parafuso de uma cadeira não é importante? Agora, se cair o segundo parafuso, se cair o terceiro parafuso, se cair o quarto parafuso, aí ele ganha importância. Quando você não se envolve nas coisas do Senhor, você tem uma importância relativa. Eu estou falando como homem, tá? Não estou falando para Deus. Estou falando para as coisas aqui. Qual que é a sua importância? É aquela importância de faz parte do conjunto. Conjunto. Bem? Olha a palavra. Você faz parte do conjunto. Com mais junto. Você faz parte do conjunto. Você é importante. Conjunto. Conforme você vai ganhando as experiências, vai colocando as coisas em prática, vai assumindo as cadeiras, tá bem? Vai assumindo a hegemonia, aí você vai ganhando importância ministerial. Você continua sendo um parafuso, só que você se torna um parafuso importante. Um parafuso indispensável, essencial. Quem vai trabalhando isso aí é o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, vai trabalhando, para que você vai ganhando relevância, ganhando importância. Quer dizer que já não é tão fácil tirar a sua cadeira do lugar, ou tirar você da cadeira. Se você não se envolve muito, é fácil, tira a cadeira, coloca outro e você está descartado. Quando você se envolve muito, aí já não é tão fácil assim arrancar você da cadeira, ou deixar a sua cadeira vaga, ou substituir você depois. Esse é o grande negócio, né? Você vai fazendo o serviço, vai ganhando notoriedade, vai ganhando importância, vai ganhando destaque e consequentemente vai ganhando peso. Não quero ganhar peso, eu quero emagrecer. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando de outro tipo de peso, né? Todos nós, né? Depois dos 40 a gente quer só manter o peso, né? Ganhar mais. Estamos falando de peso de liderança, importância. Vamos ouvir o que o nosso irmão tem a dizer. Mas por que vamos ouvir o que ele tem a dizer? Porque ganhou peso. Não ganhou peso, não ganhou a importância que precisa ter, quer dizer, sempre se omitiu, sempre se resguardou, sempre saiu pela tangente, quer dizer que quando dizer ou não dizer alguma coisa é quase que irrelevante. Tem a sua importância, só que estamos falando de líderes. O líder não pode se omitir, o líder tem que se posicionar, tem que se pronunciar, mas não é se pronunciar sobre tudo, não é se posicionar o tempo inteiro. É só posicionar-se quando for solicitado ou necessário. Você vê que o apóstolo Paulo estava comandando a embarcação e ele assumiu a liderança. Quando que ele assumiu a liderança? Quando o barco estava afundando. Foi o tempo todo? Não. Foi antes da tempestade e depois da tempestade. Não foi durante a tempestade. Quer dizer que você vai se posicionar. Um momento você vai ter notoriedade e importância, mas se você quiser ganhar mais importância, faça o que você está fazendo de uma maneira notória. A palavra é notoriedade. Seja um notável. Seja uma notável. E a gente vive numa decadência tão ruim no nosso tempo, irmão Sandro, irmã Rosa, irmã Elaine e demais irmãos. A gente vive num tempo tão ruim que o pessoal anda fazendo as coisas tão mais ou menos, mas tão mais ou menos, que se você se dedicar um pouquinho a mais, você já está fazendo bem feito. É o tempo ruim. Não tem mais aquele tempo assim que se fazia uma cama para durar a vida inteira. Não, eles estão fazendo uma cama para durar 1 ano, 2. Depois de 2 anos já está toda... É o tempo que nós vivemos na liderança também. Sabe aquele pensamento de estou assumindo um grupo para poder ficar com ele? Não. Eu estou aqui, estou de passagem, estou por enquanto. E vai fazendo no mais ou menos de uma tal maneira que qualquer um de vocês que fizer um pouquinho melhor, já supera, já ganha notoriedade. Não é tão difícil, né? É só estar um pouquinho mais perto. Bom, vou falar um pouquinho sobre o privilégio apologético, pensamento preveniente, humildade, capacitação evangelística e maturidade ministerial. A aula é nossa hoje.